Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e esse é mais um daqueles vídeos onde eu falo sobre as minhas leituras do mês passado, que no caso são as leituras de abril, sobre a minha TBR, que é o que eu pretendo ler agora em maio, e sobre o que entrou aqui na estante. Então é aquele vídeo de tudo junto e amontoado, só que este mês está bem reduzido, como eu disse que seria em alguns meses, e chegou o mês em que quase tudo deu errado. Mas espero que vocês gostem aí de assistir, mesmo assim, porque nem sempre tudo dá certo nessa vida, né? Estamos aqui para mostrar e falar sobre realidade também. Então, eu vou começar dizendo que se você é novo aqui no canal, se você chegou agora, caiu de paraquedas, não me conhece, não conhece o canal, seja bem-vindo, espero que você goste. Se você gostar desse tipo de conteúdo que eu crio aqui, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E também deixa o seu like aqui, porque assim você ajuda na divulgação e no engajamento do canal. Bom, agora partindo para as leituras do mês de abril, eu vou começar falando sobre a TBR sem noção que eu montei para abril e que obviamente eu não consegui cumprir ela inteira, e principalmente porque houve percalços no meio do caminho, mas mesmo se não tivessem tido esses percalços, eu acho que ainda daria errado. Mas enfim, tá aqui, eu tenho esse caderninho que eu monto as TBRs, na verdade é a minha agenda, e aí eu deixo uma parte separada para os livros. Eu tinha separado para o Clube do Livro, que é o que eu faço com a Ana, que eu, tipo assim, o clube é dela, né, que é o clube de livros de horror. O livro do mês era o Cemitério do Stephen King. Eu já li o Cemitério, e aí eu pretendia reler o Cemitério pra gente fazer essa discussão, e porque é um livro muito bom do King, que faz tempo que eu não leio, já faz uns 2 anos que eu li ele, ou um pouco mais. Eu vou deixar aqui nos cards a playlist pro projeto Stephen King que eu faço aqui no canal. E lá já saiu o vídeo do Cemitério quando eu fiz essa leitura. Eu li o Cemitério? Não, meus amigos. Obviamente que não. Não tive tempo, não consegui chegar nele. Fui lá pegar o livro, porque eu fico falando sem ele. Esse aqui é o Cemitério do King. Ele é um livrinho de 420 páginas. Eu gostaria de ler ele agora, porque eu fiquei curiosa pra fazer essa leitura, porque a Ana teve que adiar a discussão do grupo, então eu acredito que dá tempo de eu ler ele agora, mas eu teria que começar ele, tipo, hoje. Então vamos ver se vai dar certo esse mês ou não. E aí, no próximo vídeo dessa sequência aqui, dessa minissérie, sei lá, eu falo sobre o Cemitério, se eu li ou não. E aí também tinha o meu projeto King, né? Porque eu pretendo ler um livro do King por mês em ordem cronológica. E aí agora, de abril, era essa belezinha aqui, A Metade Sombria, que é um calhamacinho quase. Ele tem bem umas 500 páginas e... só que eu não consegui ler ele. Porque eu demorei a conseguir comprar ele, estava sem o negócio do dinheiro. Quando eu consegui comprar ele chegou quase no final do mês e eu já estava tentando concluir outra leitura. Não li também A Metade Sombria em abril, e aí também ficou para maio agora. E aí eu também tinha colocado na minha TBR insana esses outros livrinhos aqui. Esses outros livros aqui. A Musa dos Pesadelos, da Laini Taylor, que é continuação, né, de Um Estranho Sonhador, que eu amei e eu li no começo do ano. Tinha colocado A Dor do Meu Segredo, da Robin Diggle, não sei pronunciar esse nome, que é tipo um suspense, thriller, algo assim. Tinha colocado Ladrões dos Sonhos, da Meg Stiefvater, que também é continuação dessa série de fantasia. E Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que esse, apesar de ser minúsculo, eu não consegui também ler. Então, eu acho que tinha sido isso, os livros que eu não consegui ler. E aí, vamos fazer meio que ao contrário, né, esse vídeo aqui, falando sobre qual é a minha TBR pra maio. Em maio, eu gostaria... não vou falar que eu vou ler os 2 livros do King, tá? Mas eu vou ler A Metade Sombria, eu vou dar um jeito de ler esse livro. E aí eu gostaria de ler esse aqui também pra discussão do clube, mas eu não sei se vai ser possível. E aí também esses aqui que sobraram do mês passado. Essa será talvez a minha TBR pra maio. Não sei se vai ser possível também. Segue me acompanhando aqui nos vlogs do canal e no Instagram pra você ver se eu vou conseguir fazer essas leituras agora ou se elas vão ficar mais pra frente ainda, pra sei lá quando. Porque nesse mês de maio eu preciso ler pelo menos mais umas 3 obras do vestibular da UF que eu vou prestar, e uma dessas obras está nesse livro aqui de 50 contos do Machado de Assis, mas na verdade são só 3 contos, esses 3 contos eu vou ler, só que aí eu vou seguir lendo este livro
né, ao longo do ano. Não vou me apressar pra ler esse livro todo agora, sendo que pro vestibular as obras que eu preciso estudar são só 3. E aí esse livro está na minha TBR, mas é só pra ler os 3 contos no momento. E aí, vamos agora para as leituras atuais e as leituras que eu realmente fiz no mês de abril. Eu comecei abril tentando concluir este calhamacinho aqui, que é O Olho do Mundo, o primeiro livro da Roda do Tempo. O meu tá com essa jacket aqui, que é da série, né? Que eu, inclusive, assisti também nesse mês de abril e falei um pouco nos vlogs aqui do canal. Adorei a série. E esse é o primeiro livro, né? O Olho do Mundo. Ele tem 800 páginas e aí eu li praticamente metade em março e metade em abril. Sobrou, acho que tinham sobrado umas 300 páginas pra eu ler em abril. E não foi muito fácil, então eu acabei concluindo essa leitura. Já era quase metade do mês de abril, mas concluí O Olho do Mundo. Eu adorei essa leitura. No final das contas, eu acho que eu dei 4.5 de nota lá no Scoob. Eu não me baseio muito nessas notas, eu só gosto de, quando eu concluo a leitura, ir lá no Scoob, dar um checkzinho e colocar uma nota ali mais do momento, sabe? O que eu tô sentindo, o que eu senti daquela leitura assim que eu concluí ela. E aí esse livro eu dei 4.5 porque foi um livro que, assim, me deixou encantada em diversos momentos, principalmente no começo dele, ali no primeiro terço, mais ou menos. Eu fiquei apaixonada pelos personagens, pela criação do mundo, pela grandiosidade dessa história, só que depois a história me perdeu um pouco, digamos assim. O ritmo que ela tomou, eu fiquei meio de fora e alguns dos caminhos também escolhidos, mas eu falei sobre esse livro no vídeo que saiu aqui, que foi lendo 5 fantasias que estavam encalhadas na minha estante, alguma coisa assim, tá? Se você entrar no canal, é um dos últimos vídeos que saiu aqui também. E lá eu comento bem direitinho, detalhadamente sobre as questões dessa história, mas eu amei, é uma história muito gigantesca, só não foi perfeita pra mim, mas eu tô muito ansiosa pra ler essa série inteira, tá? E se você não conhece A Roda do Mundo, vai lá naquele vídeo assistir o vídeo, mas assim, A Roda do Tempo, eu falei A Roda do Mundo, né, meu Deus, é A Roda do Tempo, é o nome da série, e o nome desse primeiro livro é O Olho do Mundo. Caso você ainda não conheça, a Amazon Prime tá fazendo a adaptação da série, e já saiu a primeira temporada, agora em 2023 é pra gente ter a segunda temporada chegando. E essa é uma história gigantesca mesmo, ela é muito comparada com a história do Tolkien, né, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei. Pela grandiosidade desse mundo mesmo, por o Robert Jordan ter criado um universo inteiro que a gente fica sem entender em alguns momentos se ele está falando do nosso mundo muitos anos à frente, ou o que é essa história, se passaria em outro lugar. E assim, ele criou tudo do zero, ele criou todo um sistema de magia muito complexo, ele criou uma organização da sociedade. Ele criou eras e lendas, ele criou espécies de deuses aqui, pessoas que são sagradas, objetos. Ele criou tudo, ele criou línguas, seres, absolutamente tudo. E é uma jornada gigantesca em que, nesse primeiro livro aqui, a gente vai acompanhar a Moraine e o Lem, que é o guardião da Moraine. A Moraine é uma Aes Sedai. E eles vão levar nessa jornada alguns jovens de uma pequena aldeia, porque esses jovens parecem ter um papel muito importante na tessitura da roda do tempo. Eles são Ta'veren, não sei como se pronuncia esse nome, mas eles são peças importantes da roda do tempo. A Moraine vai acompanhar eles e vai se assegurar deles para que eles não corram tanto perigo, porque eles estão correndo muito perigo ali onde eles estão. Tem criaturas do mal atrás deles e o próprio grande ser das trevas aqui dessa história está atrás desses jovens. E aí esse primeiro livro é uma jornada em busca de mais conhecimento para esses jovens e para cada um descobrir o seu papel nessa tessitura da roda do tempo, nessa era aqui que eles estão vivendo. E descobrir também quem é o dragão renascido. E aí tem toda essa parte mítica, essa parte das lendas por trás aqui dessa história que não cabe eu falar nesse vídeo aqui.
E aí, quando eu terminei esse livro, eu precisava pegar algo muito curtinho e muito rápido de ler, muito gostosinho, tranquilo, porque minha cabeça estava fervilhando. E aí eu peguei um livro que não estava na TBR, mas que eu senti que eu precisava ler naquele momento, que foi Coraline, do Neil Gaiman, e eu amei fazer essa leitura também. Do Neil Gaiman, eu só havia lido anteriormente em lugar nenhum, mas eu tinha amado aquele livro e eu fiquei encantada pela escrita do Neil Gaiman, pela criatividade dele e pela maneira que ele constrói os personagens e os mundos que se passam as histórias ali. E aqui com Coraline não foi diferente, esse é um livro curtinho. Essa edição aqui da Intrínseca, que tá maravilhosa, é cheia de ilustrações. É uma leitura super rápida, super fluida, mas que vai envolver você completamente nesse mundo. A Coraline é uma criança muito curiosa e que tá ali de férias com os pais dela. E ela fica sem o que fazer, fica entediada, fica enchendo o saco dos pais dela. E ela acaba descobrindo uma porta na casa dela que vai levar ela pra um outro mundo, que é como se fosse um mundo invertido do mundo real em que ela vive. Porque tem cópias das mesmas pessoas, tem cópias dos pais dela, dos vizinhos dela, e ela acaba se vendo numa aventura ali e ela tem que dar um jeito de conseguir voltar pra casa e de conseguir resgatar essas pessoas que estão presas ali naquele outro mundo. É uma leitura sensacional, recomendo bastante. Se você gosta do Neil Gaiman e ainda não leu Coraline, vá ler. Se você não conhece o Neil Gaiman, vá ler Coraline mesmo assim, porque é sensacional. Depois, eu acho que eu peguei pra ler essa maravilha aqui, que é a Estação 11, da Emily St. John Mandel, que me surpreendeu bastante esse livro. Eu achei que ele era um space opera, não sei porquê, tá? Coisa da minha cabeça mesmo. Eu não vi ninguém falar isso, eu só achei que era mesmo, olhando o livro assim, né? O nome, a capa e tudo. Mas aí eu entrei aqui e descobri que esse livro tem sim a parte distópica, porque aqui a gente conhece meio que um fim do mundo ali, e esse mundo pós-apocalíptico. Mas por conta disso, é um livro que vai tratar muito da sociedade, do ser humano, do que é viver em sociedade, do que é ser humano e cuidar uns dos outros e descobrir novas famílias e se ver perdido ali no seu mundo e ter que recomeçar do zero. Então esse livro fala muito de uma forma meio filosófica e, sei lá, até sociológica, assim, sobre essas questões. E eu fiquei encantada por essa história. É muito envolvente, é muito emocionante em várias partes. E eu não sei, eu não acho que vá pro lado do drama tanto assim. Eu acho que é mais uma distopia mesmo. Só que de uma maneira maravilhosa, porque não foca só nesse lado da distopia, no lado de temos um grande problema aqui, como solucionar, as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu achei um livro muito real, uma história incrível, porque esse livro foi escrito em 2015 e a gente viveu, né, a pandemia em 2019, 2020, um pedaço de 2021, o fim da pandemia foi decretado mesmo pela OMS agora. E esse livro que foi escrito antes conseguiu retratar, lógico que de uma forma muito mais catastrófica, apocalíptica, mas conseguiu retratar muito bem, eu acho que essas questões que nós fomos viver depois desse livro ter sido escrito e publicado, que ainda eu acho uma loucura, toda essa coincidência de certa forma, mas agora, depois que a gente viveu tudo isso, eu pelo menos senti muitas coisas lendo esse livro que eu pude relacionar, sabe? Essas angústias que você vive ali nesse momento em que tá tudo tão incerto, o medo de perder todo mundo que você conhece, todo mundo que é querido e que você convive, e essa questão de ter que se revolucionar, se recriar e como viver a sua vida, descobrir quem é você, qual que é o seu papel ali no mundo, qual a importância dessa sociedade, por que devemos manter certas coisas e outras não. É muito bom esse livro mesmo. Eu não vou saber descrever a grandiosidade dele aqui, do que essa história passa pra gente, mas se você puder ler esse livro, se você puder fazer essa leitura, não deixe de fazer, tá? Ele costuma ficar muito barato no site da Amazon. Eu vou deixar o link pra ele, pra esses outros livros aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser ir lá dar uma olhada e comprar. Compra pelo link que você me ajuda e é uma leitura muito boa, eu recomendo demais da conta. E aí depois eu peguei pra ler O Verdugo, da Hilda Hilst, que é um dos livros, uma das obras do vestibular que eu precisava ler. E me surpreendeu bastante essa leitura,
Assim como toda vez eu me surpreendo com essas leituras dessas obras obrigatórias, porque eu já sabia que ia ter algum recorte, provavelmente social aqui. Tem mesmo, tem muita coisa discutida aqui nesse texto de teatro, que é curtinho, é pequenininho, é muito rápido de ser lido, mas tem muita coisa que pode ser discutida aqui, muita crítica à sociedade, à época do Estado Novo, né, aqui no Brasil, e a época de toda essa opressão social que o povo estava vivendo. Isso é retratado aqui numa história desse verdugo, que é um homem que trabalhava ali pro governo e ele cumpria a função de decretar, não, mas de realizar as penas de mortes que eram dadas ali pelo governo, pelos juízes daquele lugar. E ele tem uma pena de morte ali que ele deve cumprir, deve ir lá e, né, realizar o ato com o condenado, só que ele se vê muito avesso a isso, ele que sempre conseguiu fazer esse trabalho muito bem, que era um homem digno e tudo mais, ele não conseguiu fazer esse trabalho dessa vez por algumas questões, porque ele se viu nesse homem, porque ele viu esse homem como inocente, não como culpado, e é uma leitura muito válida e eu gostei bastante. A Hilda Hilst era uma ótima escritora, eu já tinha lido outras coisas dela, e sempre me agrada de uma maneira ou de outra, e esse livro não foi diferente, eu gostei muito. E aí agora, só pra concluir aqui, né, não deixar muito aberto assim, viu? Li só 4 histórias, que nem foram 4 histórias completas, mas esse foi o meu saldo de abril. Fazer o quê, né? E aí agora eu estou lendo A Grande Caçada, que é o segundo livro da Roda do Tempo, porque eu não consegui, depois de terminar a primeira temporada da série. Eu fiquei muito curiosa e eu precisava dar continuidade nessa história, então pra não perder o timing, eu peguei já A Grande Caçada e tô fazendo essa leitura. E também tô lendo O Jardim Secreto, esse aqui eu acho que tava na TBR também, no mês passado. Não me lembro, mas eu acho que tava. E tô fazendo essas leituras aqui, tá? E aí... esse é o saldo desse vídeo aqui. Deve ter ficado confuso. É isso, nem sempre as coisas saem como planejado. Esse mês não saiu nada como planejado, mas tá tudo certo. E agora que maio seja um mês maravilhoso e cheio de leituras ótimas e coisas ótimas, ótimos momentos e felicidades e alegrias e tranquilidade este ano, esse mês. Eu estou ficando confusa aqui, então eu vou parar o vídeo por aqui, tá? Muito obrigada aí pela companhia de sempre, espero que você tenha gostado de assistir. Se você já fez alguma dessas leituras, já leu algum desses livros, me conta aqui nos comentários, me conta aí se você gosta desse formato de vídeo também. E é isso, muito obrigada aí e até a próxima!